capacitar todos aqueles que têm o privilégio de poder estar na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 18. Graças a Deus. Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler o verso de número 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do verso de número 18. Para a gente poder fazer uma introdução melhor, nós vamos ler a partir do verso número 15, amém? Graças a Deus, até o verso de número 20. O Evangelho de Mateus 16, verso 15 ao 20, que diz assim: Mas vos continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vamos ler novamente o verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, nós estamos mais uma vez diante da gloriosa palavra do Senhor, para fazer exposição da mesma, tendo consciência da nossa pequenez diante da tão grande responsabilidade que temos. Eu quero poder servir o teu povo nesta noite, e nessa oportunidade que me é otorgada, eu quero pedir ao Senhor que venha usar os meus lábios, que venha falar na intimidade do teu povo, que de alguma forma, meu Deus, nessa noite, tudo que possa tentar atrapalhar o nosso entendimento, que seja neutralizado, e do mais que sejamos edificados pelo poder da tua palavra. Fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Nos instrui, nos ensina, nos capacita, e que a partir desse momento, depois desta palavra, que os efeitos sejam imediatos, que possamos responder a tua palavra com atitudes de obediência, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe uma temática para a palavra que nós temos a ministrar nessa noite, que é o propósito de Deus com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O propósito de Deus com a igreja.
Louvado seja Deus. Primeiro, nós vamos fazer uma introdução utilizando o próprio texto, para que a gente possa se situar e logo após começar a pontuar os detalhes desta passagem bíblica. Então, para que a gente possa aproveitar bem o tempo, vamos observar o verso de número 15, novamente, para a gente construir aqui o diálogo e dentro da introdução a gente possa aprender um pouco mais sobre esta passagem tão conhecida. Diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que esse texto bíblico, ele nos fala da confissão de Pedro. Todos nós temos conhecimento bíblico que durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele andou direcionando os seus discípulos, ele andou dando instruções para os seus discípulos, ele andou formando nos seus discípulos um novo caráter, um novo nascimento, uma nova vida, dentro do diálogo diário que eles tinham, dentro do contexto de vivência que esses discípulos tiveram com Deus, com Jesus. Eles começaram a ter as suas atitudes modificadas, ter o seu posicionamento modificado, ter a sua vida modificada. Jesus estava introduzindo neles o contexto do que é ser igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando se fala de igreja, quando se vai para o grego, eclésia, fala de chamados para fora, né? E é justamente o que Jesus fez com seus discípulos. Quando nós observamos, até chegar nesse diálogo aqui, onde Jesus extrai a confissão de Pedro, até chegar nesse exato momento que nós lemos, você vai perceber que houve uma jornada, né, onde Jesus estava trazendo os discípulos de dentro de uma realidade para andar com ele, para aprender dele, para experimentar dele. Assim, né, vai chegar o momento onde ele vai definitivamente fazer esta pergunta, né, para os seus discípulos. Mas antes dele fazer essa pergunta, Jesus chama eles para fora. É isso que é o contexto, né? É isso que é ser igreja, ser chamado para fora, para viver um relacionamento com Deus, para aprender dele, para ser discipulado por ele, para ser instruído todos os dias pela sua palavra, pelo seu zelo, pelo seu cuidado. Então, quando você abre a sua Bíblia, sendo direto e objetivo nas minhas palavras, é isso que você observa. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele está querendo chamá-los para fora do seu contexto social, para que eles venham aprender dele, né? Para que lá na frente eles possam definitivamente ser a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas no contexto moderno, no contexto que nós estamos inseridos, que pensam que ser igreja, preste bem atenção, é um ajuntamento de pessoas. Tem pessoas que estão confundindo o verdadeiro propósito da igreja, o verdadeiro propósito de Deus com a igreja, com ajuntamento de pessoas, com reunião, né? Reunião social, né? Com culto. Pensa que a igreja é só isso, mas na verdade não. A igreja ela é muito mais do que isso. E quando eu falo que ela é muito mais do que isso, eu estou me referindo ao que a própria palavra de Deus vai nos revelar no trato de Jesus com seus discípulos, na forma com que ele vai ensinar, na forma com que diariamente ele vai formá-los e vai fazer com que esses tenham um relacionamento com ele, até chegar o momento onde Deus vai revelar o seu propósito para eles como igreja.
disse é o propósito de Deus com a igreja. Será se nós sabemos definitivamente o que é o propósito de Deus conosco? Será se nós não estamos confundindo reuniões, cultos, com o verdadeiro propósito de Deus conosco? Então aqui nesse texto bíblico nós vamos observar que até chegar, falando um pouco antes, até chegar à confissão de Pedro em relação à figura de quem Jesus é, de fato, houve um relacionamento. Porque, olha a primeira aplicação, nós só vamos aprender, entender, discernir o que Jesus é, de fato, se nós temos um relacionamento diário com Ele. Se Ele não nos discipular, se a nossa vida não for definitivamente guiada por Jesus, nós não vamos identificar o verdadeiro significado dele para as nossas vidas. Então, ser igreja não se resume a estar dentro de uma igreja templo. Ser igreja não é só isso. As pessoas elas pensam que igreja é um clube com rituais religiosos. As pessoas pensam que igreja é uma denominação, uma instituição religiosa. A denominação é uma organização, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, uma organização. E existem denominações diversas, mas a igreja somos nós. A igreja somos nós. Então, sendo direto ao ponto, hoje eu vou ser direto ao ponto, né? Resumindo, é isso que nós temos que começar a entender. Primeiro, que a Bíblia nos mostra, do capítulo 1 de Mateus, se referindo só a Mateus. Só a Mateus. Do capítulo 1 de Mateus até o 16 é uma jornada, onde Pedro é chamado, os discípulos são chamados, os discípulos abandonam tudo para ir andar com Jesus. Os discípulos deixam tudo para seguir a Jesus, vivem relacionamento com Jesus, vê Jesus fazer milagre, vê Jesus levantar caídos. Eles contemplam o agir de Deus na vida das pessoas, mesmo sem agir milagrosamente na vida deles, que é um detalhe também que as pessoas hoje em dia não entendem. O fato de você andar com Jesus não significa que Ele já vai fazer alguma coisa na tua vida. Muitas vezes você vai testemunhar a vida toda Jesus fazendo a vida de outros, até que Ele faça na tua. E tem gente que não entende isso. Tem gente que não sabe discernir que processos demoram, processos de aperfeiçoamento espiritual são demorados. Tem hora que você vai testemunhar a pessoa ser curada e você não vai ser curado. Pedro testemunhou até a sogra ser curada. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas ele não foi curado. Ele andou com Jesus até Jesus ir para a cruz, e ele ainda guardava coisas do passado. Lembra da espada que ele carregava? Só abrindo parênteses. Então, um processo. Mas observe, como a Bíblia diz no verso número 15, Jesus faz uma indagação. Por quê? Porque o que havia era um burburinho de palavras que diziam que Jesus era isso, que Jesus era aquilo, que Jesus era aquele outro. Havia uma notícia, haviam testemunhos sendo contados. Só que Jesus não estava preocupado com o que as pessoas lá fora estavam falando acerca dele. A preocupação de Jesus era: o que vocês dizem que eu sou?
nós, como igreja, que dizemos que somos discípulos, que aceitamos Jesus, que andamos com Ele, sabemos de fato do que Ele é. Porque tem pessoas que têm relacionamento com Deus, mas que não sabem quem Ele é. Um dos pecados que mais se fazem hoje na Santa Ceia é se automutilar sem antes entender o verdadeiro significado da ceia. Quando você olha para a palavra de Deus e vê lá, examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quando você vê isso, as pessoas elas se examinam, e alguns até se julgam, e alguns até não tomam, se autodisciplinam, se mutilam. Só que o pecado ali é não discernir o corpo, é não entender. Porque a Bíblia diz para você examinar e comer. Está escrito. O poder da palavra de Deus, o poder de Deus é maior do que o nosso pecado. Mas para esse poder atingir e nos libertar do pecado, nós temos que confessar o pecado. Então a gente faz uma autoanálise. Eu pequei isso, eu pequei aquilo. A gente pede perdão e participa do pão. Porque se falta de discernimento, se nós fosse colocar, na balança, pequei, não posso tomar ceia, você nunca vai tomar ceia. A gente passa por isso, falta de discernimento. Então a preocupação de Jesus ali naquele texto era o que a igreja, o que os meus filhos, o que os meus discípulos pensam de mim. Porque lá fora todo mundo falava uma coisa, mas a preocupação dele é o que vocês pensam. Porque quem vai representar ele é quem estava do lado dele. Quem ia representar Jesus, irmã missionária, irmã Raquel, não era as pessoas que recebiam milagres. Quem ia representar Jesus eram os seus discípulos. E tem muitas pessoas que não conseguem compreender isso. O fato de eu ter recebido o milagre não significa que eu sou um representante de Deus. O que me dá capacidade, o que me dá o selo de representar a Deus é o quanto eu sou discípulo, é o quanto eu estou andando com Jesus, é o quanto eu renunciei para andar com Ele, é o quanto eu conheço da palavra dEle e vivo subordinado à palavra dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que receberam milagres, mas não são por Deus, pela palavra de Deus, fortalecidos o suficiente para representar Ele. Por isso que Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando lá fora. Jesus estava preocupado com o que os seus representantes estavam pensando, sabendo da verdadeira face dele. Uma coisa é conhecer Jesus de fora, outra coisa é conhecer Jesus de perto. E a Bíblia diz: Jesus chega para eles e pergunta: o que o povo diz? Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Jesus estava falando isso para poder acessar os seus discípulos, a mente deles. O que vocês sabem do que as pessoas estão falando lá fora? Aí eles vieram com seus testemunhos. Não, as pessoas falam isso, falam aquilo outro. Aí Jesus entra na mente deles. Mas e vocês? O que vocês pensam? Vocês sabem quem eu sou? Vocês me conhecem de verdade? O primeiro propósito de Deus com a igreja é que a sua igreja conheça Ele de verdade. Porque quem conhece Ele de verdade não mente. Quem conhece Ele de verdade não se prostitui. Quem conhece Ele de verdade renuncia o pecado. Quem conhece Ele de verdade é fiel quando os olhos do homem
não estão lhe vendo. Quem conhece Ele de verdade se humilha quando erra, pede perdão. Veja bem, dentro dos 13, dos 12 que andavam com Jesus, todos pecaram. Dos polos, né, vamos dizer assim, de força do pecado, onde o pecado foi mais forte, onde foi, não, na verdade não é que foi mais forte, foi explícito na Bíblia ali, para a nossa reflexão. Nós temos dois polos, Judas e Pedro. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus. Os dois estavam nesse mesmo momento aqui. Pedro respondeu. Pedro sabia. Pedro entendeu pelo Espírito. Talvez Judas também entendia. Mas lá na frente, Judas deixou que os prazeres do mundo falassem mais alto. Errou e acabou sendo condenado pela sua própria falha. Já Pedro não. Errou, deixou que os prazeres, mas no final das contas, por ele saber quem Jesus era de verdade, ele se arrependeu. Lá na frente, ele se arrependeu. Um propósito de Deus com a igreja é que a igreja saiba quem Deus é de verdade. E eu quero fazer-lhes uma pergunta: você conhece o Deus que você está servindo? De fato, você sabe quem Ele é? Pedro responde, sabendo quem Ele é. Pedro diz, meus irmãos, Pedro abre a boca e fala: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Quando se fala Messias, fala de ungido. Quando se fala Cristo, fala de Salvador. Tu és o Salvador. Tu és aquele que me salva. Tu és... Tem muitos adjetivos, a gente não tem condições de catalogar todos. Tu és o Senhor. Tu és eterno. Tu és magnífico. Tu és soberano. Tu és poderoso. Tu és único. Tu és imutável. Tu és inefável. Tu és magnífico. Tu és vivo. Tem vários adjetivos. Sendo Deus Salvador, estou em apuros, Ele me salva. Sendo Deus Senhor, eu não mando, Ele é quem manda. Sendo Deus Pai, eu sou filho, Ele é meu Pai. Sendo Deus amigo, posso não ter ninguém, mas Ele está comigo. Entende o que eu estou falando? Então, o propósito de Deus, um dos propósitos de Deus com a sua igreja, é que a igreja saiba quem Ele é que a igreja entenda, porque tem época de pandemia, tem gente que está se suicidando, mas nós como igreja entendemos que Deus é Senhor. Ele é Senhor da pandemia, Ele é Senhor do vento, Ele é Senhor da terra, Ele é Senhor do céu, Ele é Deus. Nada é maior do que Deus. Quando nós temos esse entendimento, quando nós conhecemos, quando a revelação de Deus vem para o nosso coração e nós entendemos quem Ele é de verdade, a nossa vida muda. E não muda para pior, muda para melhor. Infelizmente, tem muitas pessoas que ostentam o título, que conhecem, que sabem que são de Deus, mas de fato não conhecem a Deus. E por que não conhecem? Vou lhe dizer. Uma das causas que
revelam que essas pessoas de fato não conhecem, mesmo dizendo que conhecem. Vou te falar. Sabe por que elas não conhecem? Porque murmuram quando está difícil, sendo que Deus é Senhor de tudo. Porque desviam na hora da dificuldade, não tem fé o suficiente para permanecer mesmo que as coisas não estejam bem. Porque vive uma vida como se Deus não existisse, sabendo que Ele é soberano de todas as coisas. Os frutos revelam que árvore nós somos. Escute esta palavra nesta noite. Os frutos, se você quiser guardar no seu coração, guarde. Os frutos revelam que árvore nós somos. Não dá para ficar escondido. Uma hora a gente revela do que nós somos alimentados. Quem é a nossa base, o nosso alicerce? Observe o verso de número 16, né? Eu li o 15 e 16. Respondeu-lhe Simão Pedro, olha a resposta. Jesus havia feito a pergunta: quem eu sou, né? Quem vocês dizem que eu sou? O que vocês estão falando de mim? O que vocês estão entendendo de mim? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe que no Antigo Testamento a palavra Deus vivo era o nome Javé. No Antigo Testamento era um nome para Javé, Deus vivo. Então, em contraste com os ídolos que eram mortos naquela época, Pedro teve uma revelação que mostrou a verdadeira face de Jesus, sendo ele filho do Deus vivo. Porque todos os ídolos que haviam em Jerusalém naquela época, não só no contexto de Jerusalém, mas também no contexto da circunvizinhança, Samaria, em todos os lugares, todos os deuses que eram catalogados, louvado seja o nome do Senhor, eram mortos em comparação ao Deus vivo. Pedro apelou para um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, sendo que Pedro ali conversando com Jesus, ele não estava falando grego, apesar que o Novo Testamento ele é traduzido, irmã Maria Helena, no grego. O texto aqui escrito era grego, mas falado ali era o aramaico ou o hebraico. Eles estavam dialogando. Nesse diálogo que eles estavam ali, Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem uma revelação e consegue conectar a figura daquele homem que estava ali na frente dele, de carne e osso, a Filho do Deus vivo. Porque quem anda com Jesus de verdade consegue entender que Ele é Deus. Porque se Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus também. A igreja de Jesus do século 21, ouça, os irmãos que estão ouvindo, os que estão aqui no templo, que eu me refiro aos olhares, né? Fico olhando mais para os irmãos do templo, e os irmãos que estão na rede social. Saiba que você tem um Deus vivo. Todos os deuses, todos os ídolos, tudo que há nesse mundo não é nada em comparação ao Deus que você tem. E esta, irmão querido evangelista, esta é, evangelista Carlos, para nós uma palavra de ânimo, porque em um mundo cheio de perversidade, nós gozamos do prazer de ter um Deus vivo. E Pedro
Verso 17, por gentileza. Disse-lhe Jesus, quando a gente reconhece quem Deus é, Jesus abre um pouco mais da revelação. Olha o que Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Veja bem, a palavra bem-aventurado significa feliz em abundância, entre outros significados, são vários, né? Feliz, muito feliz, mais do que feliz, né? Bem-aventurado é isso, mais do que feliz, feliz em abundância, feliz por demais, amém? Você é muito feliz, bem-aventurado és tu. Aí Jesus se refere ao nome dele, o nome mesmo de Pedro, Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, ser humano, fulano de tal. Bem-aventurado é você, Francisco Neto. Bem-aventurado é você. Por quê? E ele diz: não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Veja bem, mais um propósito, se quiser anotar, não. Mais um propósito de Deus para a sua igreja: que a igreja tenha revelações do Pai. Que a igreja tenha revelações do Pai. Que a igreja, são vários propósitos, não dá para a gente resumir ou até falar ou esgotar esse assunto, são muitos. Mas um dos propósitos é que a igreja tenha a revelação do Pai. Que nós, seres humanos, Jesus se refere a Pedro humano, Simão Barjonas. Ele diz: bem-aventurado, feliz é você, porque tem revelação do Pai. Porque quem te revelou foi o Pai. Porque quem falou para você na alma, no Espírito, foi o Pai. Porque quem ainda fala contigo é o Pai. Porque quem te revela é o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja bem, temos relacionamento com Jesus, o Filho, e temos revelação do Pai. Olha o propósito de Deus para a igreja: que a igreja se relacione com o Filho no discipulado e tenha revelações do Pai. Aleluia. Que Deus possa continuar revelando-se para a tua vida. Estamos contemplando, irmão, tempos de incertezas, medos, angústias. É bem verdade que estamos testemunhando o caos se generalizando, pessoas sendo oprimidas, pessoas sendo maltratadas, pessoas perdendo a vida. Mas nós ainda contemos em nossas vidas humanas, nós somos humanos, somos seres humanos. Nós contemos, querida irmã missionária Raquel, revelações do Pai. O Pai se revela para seres humanos. Tem gente que quer ser Deus diante das pessoas, que quer mostrar uma superioridade, que pisa, que não sorri, porque sorrir é algo que não demonstra santidade, não pega na mão das pessoas. Claro que agora no momento não estamos podendo, estou dando um exemplo aqui, não se relaciona, não abre, não são super. Tem pessoas que ostentam títulos religiosos, sentam em cadeiras centrais de igreja, que não correspondem com seus companheiros de ministério, não abrem o coração, não pedem ajuda, não apoiam, não abraçam. Deus se revela para homens. Esta é uma palavra
ostenta o título de cristão e começa a ser soberbo, começa a ser super. Deus chamou seres humanos. Veja bem, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Jesus fez questão, meus irmãos, de falar o nome que representava a humanidade de Pedro, antes de falar que Pedro tinha, ou de denominar Pedro com outro nome. Jesus falou Simão Bar-Jonas. Você, homem, você, ser humano, abrindo um parêntese, você, seres humanos, você na sua dificuldade, nas suas fraquezas, você que pegou a sua fraqueza e entregou na mão dele, que pegou a sua humanidade e colocou à disposição dele, que mesmo sendo falho, continua lutando por Jesus, andando com ele. Os discípulos é um exemplo claro e perfeito do relacionamento que temos que ter com Jesus. No meio do caminho, erramos, no meio do caminho, dizemos não, no meio do caminho, negamos a Ele. Mas temos que ter a grandeza moral de se arrepender e pedir perdão todos os dias. Como eu disse, tem pessoas que ostentam cadeiras centrais na igreja, tem pessoas que ostentam lideranças religiosas, que não tem mais essa humildade. Dos piores pecados que existe, na verdade eu acredito que é o maior pecado, inclusive foi o pecado que acabou atrapalhando, a vida do homem desde o início, é a soberba. Querer ser o que não é. Junta com tudo, é um abismo que chama o outro, soberba, ganância, tudo são coisas que estão ali unidas. Veja bem, verso de número 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso de número 18, por gentileza. Porque diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Abra sua Bíblia, a gente já volta para esse texto, mas abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso número 13, por gentileza. Mateus capítulo 5, verso de número 13. Muito conhecido também, tá, irmãos? Texto bastante conhecido. Diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vamos observar. Eu ainda volto lá no texto que eu li, tá? Que é o nosso texto base, mas só para a gente começar a abrir um pouco mais esse entendimento. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Que a igreja faça a diferença, que a igreja seja sal. Observe, o sal dentro do alimento, ele não é maioria. Então, fazendo essa comparação, Deus falando conosco acerca disso, dizendo que os discípulos têm que ser o sal da terra, Ele estava dizendo que nós não precisamos ser maioria, nós só precisamos fazer a diferença. Tem gente que luta para ser maioria. Preciso ser maioria, preciso influenciar por multidão.
Um dos propósitos, eu sempre vou me referir assim, um dos propósitos, são muitos, né? Eu não quero esgotar. Um dos propósitos de Deus com a igreja, que a igreja faça a diferença, sendo minoria. Se colocar muito sal, o sal atrapalha a degustação do alimento. Então o sal ele é pequeno, ele é minoria, mas ele influencia tudo. Veja, sal é pequeno, mas influencia. Olha a revelação, é pequeno, mas é essencial, é pequeno, mas influencia. O propósito de Deus não é que a sua igreja seja, eu estou botando aspas, tá? Maioria. Claro que Ele quer salvar o mundo todo, mas como força propulsora das ações de Deus aqui na terra, que é o que nós somos, nós podemos ser minoria, mas nós influenciamos para que essas pessoas se tornem como nós. O sal, um dos propósitos de Deus na terra, a igreja tem que ser o sal que tempera a humanidade apodrecida. Nós que somos lá do Piauí, vocês têm outro piauiense aqui? E sabe aquela carne de sol? Né? Ela é salgada, né? E é colocada no sol ali. E o sal conserva. Você colocar a carne lá no meio do nada, deixar ela lá, ou até mesmo se você for preparar um alimento, precisar e não tiver uma geladeira, um refrigerador, você coloca o sal ali, salga e deixa guardado. E o sal evita que a carne apodreça. A igreja tem um propósito na terra: evitar que o mundo se perca. Qual é o teu posicionamento diante dos perdidos, ou dos que estão se perdendo? Sal, temperar, influenciar, conservar. Sal, temperar, influenciar, conservar. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 11, verso de número 26. Graças a Deus. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Atos, capítulo de número 11, verso 26. E diz assim: e tendo-o achado, o levou para Antioquia. Deixa eu achar aqui nessa minha tradução. Tendo-o achado, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos foram, pela primeira vez foram chamados cristãos. Um dos propósitos de Deus para a igreja, que os discípulos sejam reconhecidos como cristãos. Infelizmente, desqualificaram a palavra cristão. Infelizmente, desqualificaram a palavra cristão. Hoje, ser cristão é qualquer coisa. O propósito de Deus é
se reúne, que é instruída, seja reconhecida pela sociedade como cristão. O que era a palavra cristão? Naquela época, para eles era algo depreciativo, algo que não tinha valor, mas aquela palavra caracterizava aqueles discípulos como semelhantes a Cristo. Quando alguém olha para mim e para você, dá para lembrar Cristo? Quando alguém olha para a igreja do século 21, não estou me referindo a templo, igrejas nós, dá para ver Jesus? Será se o mundo lá fora está olhando para a igreja e falando, ali vai um cristão, ali vai alguém que parece com Jesus, ali vai alguém que tem testemunho de vida? Veja o texto. Tendo achado, levou para Antioquia. Essa parte é só uma introdução da fala. E durante um ano inteiro, veja, eles tiveram que perseverar naquela cidade, reunidos um ano inteiro. Detalhe da Bíblia, irmã Maria Helena. As pessoas passam e não percebem. Passam pela Bíblia e não percebem, irmão Francisco Neto. Não percebem. Durante um ano inteiro, irmão Carlos, eles se uniram ali na cidade, ficaram ali, olha lá, reuniram-se naquela igreja. Havia um lugar, já era conhecido como igreja, já era lembrado como igreja, já era denominado sendo igreja. Eles reuniram e instruíram muita gente. Havia um espírito na vida deles, que é o Espírito Santo de Deus. Veja que aqui é o capítulo 11 de Atos. Você está entendendo? No capítulo 2 eles recebem o Espírito. Depois de alguns capítulos, eles estão ali no Espírito, reunidos, um instruindo o outro. Você não sabe? Eu sei, deixa que eu falo. Não, você não sabe, eu vou te ensinar para nós falar juntos. Olha a diferença, né, irmão? Pensa bem, da igreja de hoje para a igreja do passado, pelo menos a igreja modelo bíblico. Eles instruíram-se, ficaram reunidos, tinham sido cheios do Espírito, estavam ali na cidade, uma cidade diferente do contexto, mundana, porque a questão não é o mundo, a questão é nós. O mundo está lá, nós estamos aqui. O mundo vai continuar sendo mundo. Nós é que fomos chamados para fazer a diferença. Eu não posso ficar querendo cobrar uma vida mudada, um caráter transformado do presidente da República, se eu é que sou cristão. Vamos ficar medindo atitudes, comportamento de pessoas do mundo, é ético, não é, não sei o que, são ímpios. Nós é que somos cristãos, nós é que temos Deus, nós é que aceitamos a Cristo. Temos que se reunir, temos que instruir uns aos outros, temos que aprender uns com os outros, temos que abraçar as causas que são propostas dentro do contexto da nossa comunidade, e não causas que vão beneficiar a nossa igreja, mas causas que vão propagar o reino de Deus para o mundo. Olha o que diz aqui: instruíram muita gente ao propósito. Missões, missionário. Propósito é missões, propósito é instruir gentes. Aí ele diz: e em Antioquia, naquela cidade, depois disso, desse testemunho que eles estavam ali, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. O propósito de Deus para a igreja é que nós sejamos reconhecidos como cristãos.
Vamos resgatar, irmãos, o verdadeiro significado dessa palavra cristã. Olhar para a irmã querida Maria Helena, lá vai uma mulher de Deus. É isso, irmã. Olhar para o pastor, esse é um homem de Deus. Não é um ladrão. Não é uma pessoa que quer meter a mão no bolso dos irmãos e encher seu bolso. Não é uma pessoa que despreza as ovelhas de Cristo por causa dos seus caprichos, que tem as ovelhas como banco para poder tirar, que é só a lã das ovelhas, mas não quer cuidar delas. Nós temos que apagar da história da humanidade essa mancha. Se nós fizermos a nossa parte, pronto. Aleluia. Pode ser que a nossa parte não vá influenciar o mundo todo, mas o nosso mundo aqui, ó, a 103, Aleluia. o Novo Gama, a 202, a 303, o Porto Rico, onde tiver um servo de Deus, temos que resgatar. Nós estamos perdendo tempo. O tempo está passando e nós estamos perdendo tempo. Por quê? Porque não estamos fazendo o que Deus manda. Muitas vezes o diabo ele lança no meio da igreja distrações. O diabo esses últimos dias ele está trabalhando com distrações. O diabo é não sei se você já ouviu aquela história, um gato aqui, um cachorro aqui, outro cachorro aqui, e o diabo aqui. Aí o diabo vai, bate no cachorro, esconde a mão, o cachorro olha para o outro, briga com o outro. E o diabo, quando os dois estão quietos, o diabo cutuca esse de cá. Esse de cá olha para cá, os dois começam a brigar. É só uma historinha que representa de certa forma o que o diabo gosta de fazer. Fazer com que nós venhamos ficar brigando entre si, ele aplaudindo, enquanto nós estamos brigando, o nosso propósito, que é proteção, que é zelo, que é cuidado, está ficando de lado. A gente fecha uma brecha e deixa a outra enorme. A gente fecha uma porta e outras ficam abertas. É você pegando água com as mãos, tentando juntar e ela passando pelos dedos, distraído. Esses dias eu vi uma imagem na internet, um cidadão preso, com a mão tentando pegar uma chave, quer dizer, tentando pegar um pão lá de fora da cela. O pão representa alimento, as coisas do mundo, e do lado uma chave, que representava Deus. E ele querendo o pão, tentando pegar o pão preso, sendo que do lado tinha uma chave que abria, em primeiro lugar, tudo, para depois ele desfrutar. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a vossa justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos distraídos com coisas desse mundo, esquecendo que a fonte continua com águas limpas. Vamos finalizar, nós vamos passar o horário. Voltando aqui, a gente já chegou nesse ponto. Voltando aqui para o texto que nós lemos no início, onde eu parei, verso de número 18, do capítulo de número 16, Mateus 16, 18, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus ele faz um jogo de palavras nesse versículo. Depois a gente vê o que se segue, mas ele faz um jogo de palavras. Ele diz: tu és Petrus, e sobre esta pedra, na verdade, que é uma pedra pequena, tu és Petrus, e sobre esta pedra, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Petrus, tu és pedra pequena, mas sobre a pedra, sobre o fundamento, sobre
o leito rochoso, sobre a fundação eu vou edificar a minha igreja. O propósito de Deus para a sua igreja, se você quiser anotar, anote, é que a sua igreja seja edificada. Aleluia. Independente de quem Deus vai levantar. Porque Deus levanta Pedro, Petra ou Petrus, pedra pequena. Ele levanta alguém, mas a edificação da igreja não está naquele homem. Os nossos irmãos católicos, com todo respeito aos que podem estar nos assistindo, eles entendem, pelo menos não os irmãos em si, mas a cúpula católica, apostólica romana, entende que Pedro, foi o primeiro Papa. E sobre Papa, que no caso era Pedro, o primeiro, a igreja estava sendo edificada. Então, erroneamente, por causa de uma interpretação bíblica, eles entendem, todo respeito aos irmãos, mas erroneamente eles entendem que a igreja está edificada sobre o homem. E não está. Deus levanta o homem, pedra pequena. Deus lhes dá autoridade. Deus lhes dá poder. Deus lhes dá capacidade, dons. Mas não é sobre o homem que Deus edifica a sua igreja. A igreja de Deus, se fosse edificada sobre o homem, já tinha falido há muito tempo. Tudo que tentamos edificar no contexto de igreja, em cima de homens, tem prazo de validade, irmão Alexandre, irmão Francisco Neto. Tem prazo de validade. Movimentos religiosos, tudo tem prazo de validade. Se está sobre o homem morreu, acabou. Lembra? Pode ver na história da humanidade, homens tentaram ser edifício, tentaram ser base da igreja. Nós não somos nada, somos pedra pequena. Eu não estou aqui para pregar um evangelho diferente do que tem sido pregado nesse lugar. Eu não vim aqui trazer um novo movimento. Eu não vim aqui mostrar como se faz. Não sou eu que edifica a igreja. Quem edifica a igreja continua sendo a rocha. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que está querendo construir a igreja sobre o seu fundamento, sobre a sua capacidade. Está caindo e está matando muita gente. Cuidado em quem você confia. Os homens erram com você. Eu possivelmente vou te decepcionar muitas vezes, até me arrisco a dizer milhares de vezes, mas o fundamento da tua vida não sou eu. Coloca a tua fé em Jesus, porque Ele não erra. Homens vão entrar e sair de altares, homens vão pastorear igrejas e igrejas, mas os homens não são Jesus. Nós erramos. Não podemos carregar esse peso, ou tentar carregar essa responsabilidade. Temos a responsabilidade de testemunhar Jesus, mas nós não somos Ele. Seja humano, seja você mesmo, seja um servo. Aleluia. Ele diz: sobre, ele coloca o fundamento embaixo. Propósito de Deus para a igreja, uma igreja fundamentada, irmão. Uma igreja que tem base, uma igreja que tem alicerce, um povo que está firmado, não é nos rudimentos da religião, da igreja evangélica, não, é firmado nos rudimentos de Cristo. Aleluia. Porque se um dia o propósito ou a religião mudar os seus rudimentos, mudar os usos e costumes, mudar as normas denominacionais, nós não mudamos, porque Cristo é a base, Cristo é o alicerce. Aleluia.
ele diz: as portas do inferno, essa é a igreja edificada. Aí sim, viu? As portas do inferno não prevalecem. Por que o diabo está vencendo tanta gente? Porque não era edificado. Lembra aquela parábola de Jesus que ele fala da casa da rocha e da casa da areia? As duas casas, elas eram edificadas sobre a areia. Elas estavam ali, ó, mesmo lugar, sobre o mesmo terreno. Só que um deles fez algo diferente. Ele cavou até achar o alicerce, a rocha, e ele construiu. Já o outro construiu, mas ele não se preocupou com os alicerces. Então quem olhava de fora falava assim: os dois são edificados. Mas quem verdadeiramente suportou a tempestade foi o que tinha alicerce. Porque a aparência não serve na hora da tempestade. O que revela quem está firmado e quem não está é o alicerce. Os dois edificaram, construíram a aparência, mas um deles tinha algo a mais. A diferença que nós temos que ter nessa vida é essa. As pessoas vão olhar, tem a aparência, mas lá no oculto, no escondido, nós temos que ter alicerce. Tem gente que está se segurando ministerialmente há anos na aparência. De repente, acabou. Por quê? Porque o alicerce não tinha. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí versículo 19, só para a gente ler. Verso 19, por gentileza. Só para a gente ler. Por si só esse versículo fala, tá? Verso 19: dar-te-ei as chaves dos céus. E, no caso ali, o que ligares, pois, na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado no céu. O propósito de Deus para a igreja, que a igreja que recebe tudo isso, essa revelação, esse negócio todo, é contato com o céu. Não sou eu que estou falando, está aqui. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. O propósito de Deus para a igreja, que a igreja tenha contato com o céu. Depois que eu passo por esse processo todo, eu recebo a chave do céu. O que eu ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Entrou no projeto aqui na terra, tem a chave do céu na mão, vai dar certo. Deus não quer que a gente seja uma igreja derrotada, mas para ser vencedor tem que pagar preço. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te agradecemos profundamente pela tua rica e maravilhosa palavra. Nós somos gratos ao Senhor nessa noite por mais um dia, por mais uma oportunidade tão bendita de poder compartilhar a tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que estão na rede social, que vão assistir não só hoje, mas depois. Nós vamos compartilhar essa live para uma outra oportunidade, alguém possa acessar esse conteúdo. Não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, mas é para o teu reino, para a tua glória. Essa mensagem seja eternizada na mente dos teus filhos, que eles possam ter meditado, que eles possam se alimentar e que o rebanho do Senhor continue comendo dos pastos verdejantes. Abençoa todos os teus servos nesta casa, nessa noite, os que se disporam, os que se esforçaram, os que puderam estar aqui, e todos aqueles que não estão mais, estão em suas casas nesse momento, desejando estar aqui. Aqueles que podem e que não podem, que o Senhor possa honrar a fidelidade, a fé do teu povo. Abençoa cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.